Resumo de Londres. Meu nome é Mauro, sou motorista Uber e olha onde eu vim parar, rapaz. Vim parar aqui em Londres, com a primeira conferência global de motoristas de aplicativo. E muito bem acompanhado, vim acompanhado com o Denis, cara. Legal, legal. Muito bom. Uma honra estar aqui com você, muito bacana, uma honra estar nesse lugar. E uma honra estar falando do tema que a gente mais gosta, que a gente mais fala o ano inteiro, o tempo todo, que é o nosso trabalho como motorista de aplicativo. Para quem não sabe, o Denis é presidente da AMPA-RJ, a Associação de Motoristas do Rio de Janeiro. Eu vim aqui, na verdade fui convidado, né, pela AMASP, Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo, e o Denis foi convidado pela Associação de Motoristas do Rio de Janeiro, a AMPA. E basicamente a gente veio aqui para bater um papo aqui, vocês vão acompanhar sobre tudo o que aconteceu, porque isso vai impactar realmente não só o Brasil, mas todo o mundo em relação ao motorista de aplicativo. O evento acabou de terminar, ainda tem algumas pessoas ali no fundo, o evento foi 2 dias nessa sala e fomos convidados aqui para quê? Explica para eles aí. O que acontece? Eles têm a intenção, foi feito isso, um manifesto mundial. Isso é muito positivo. Manifesto aqui, ó. O manifesto é muito positivo porque une toda a população de motoristas do mundo com suas diversas realidades numa única causa. O problema é que, apesar da gente ter vários problemas em comuns e até soluções em comum, o manifesto não vai conseguir botar tudo, né? Então foi resumido um pouco. A gente percebeu aí Mas aqui está retratando a realidade de um planeta. Tem representantes aqui de todos os lugares, dos mais distantes aos mais perto de Londres. E assim, a gente percebeu inicialmente, diferente do Brasil, hoje no Brasil tem muito mais associações do que sindicatos. Em alguns países tem muito sindicato, menos associações. E a tendência natural... E é o sindicato da mesma forma que a gente conhece no Brasil, tá, gente? É realmente a mesma forma. O mesmo, inclusive, estilo de pessoas, assim. Até de roupas, até de roupa, de vestimento, a escolha das cores, das bandeiras e tudo mais. Mas isso não é um senso crítico que eu estou falando em relação a isso. Isso é uma boa ideia, isso traz benefícios para a categoria. Eu acho que a gente tem que abraçar, eu acho que é o nosso papel. A questão é que eles levantaram inicialmente, e bateram muito nessa tecla, eu e o Marlon, a gente levantou a questão da segurança e a questão das tarifas. Aliás, né, fazendo um corte aqui, sem problema. Primeiro até a gente tentou levantar os problemas comuns que tinha no mundo inteiro. E a questão da tarifa é globalmente realmente um problema no mundo inteiro. Todos os países retrataram como a tarifa paga aos motoristas como sendo um problema geral. Todo mundo quer ganhar mais. Não é só no Brasil que isso acontece. Tentou entender, então, qual foi a solução que outros países já deram e as tentativas de solução. Inclusive, a gente aprendeu algumas. Algumas coisas aqui legais. Mas, assim, a maioria dos países tentaram greves e que não funcionaram, que chamaram a atenção da imprensa em alguns casos. Alguns conseguiram até momento de greve. Negócio alto ali. Algumas greves até chamaram muito a atenção, mas não deu em nada e não houve nenhum ato que aumentasse as tarifas. Agora a gente estava aqui no momento, recebeu uma notícia do Chile, que parece que o Senado chileno acaba de reconhecer a necessidade de tarifas justas, ou uma coisa assim. Mas não ficou claro pela lei chilena. Nosso amigo chileno estava para lá, mas já foi. Não ficou claro se isso vai ser uma intervenção do governo. É muito importante, a gente não existe fórmula mágica para isso. Voltando ao Brasil, vou apresentar, conversei bastante com o Marlon aqui sobre um projeto que eu tenho. Vou apresentar esse projeto, certamente o Marlon vai dar notícia no canal. Muito bom, inclusive. O projeto é bacana. Só que, como eu tinha dito antes de viajar, a gente não pode fazer uma coisa de qualquer maneira, porque a gente vai apanhar de todos os lados para que ele não emplaque. E o objetivo é correr para chegar. Então aí o projeto tem que ser mostrado, tem que ter apoio de todos e tem que chegar a um fim comum. E na semana que vem a gente já está colocando isso em pauta. Um ponto que eu achei curioso, é que no mundo inteiro, como eu falei, as tarifas são baixas e as pessoas têm trabalhado muito. E mais do que sindicalismo, na verdade até as pessoas dos sindicatos aqui, elas realmente estão preocupadas não com se tornar empregados, né, mas com esse tema, pessoas ganharem pouco e trabalharem muito. Isso porque normalmente o sindicato historicamente foi quem lutou por isso, ter menos horas de trabalho e mais ganhos, né? E da relação que existe do caso dos aplicativos Uber, 99, enfim, o motorista não é um empregado, e sim uma pessoa independente, né? Mas eles queriam aqui no evento que a gente reconhecesse, que todo mundo aqui reconhecesse que
os motoristas aprovassem, buscasse isso, que os motoristas fossem considerados empregados. Bom, essa realmente não é a minha opinião, eu não sou a favor disso. Eu até entendo o benefício disso, é que o benefício para eles é diferente do benefício para nós, né? O benefício para eles é que, uma vez os motoristas considerados empregados, eles podem ser sindicalizados e o sindicato consegue negociar coisas com as empresas, né? Então, por exemplo, se o motorista fosse empregado, o sindicato consegue negociar melhores tarifas para o motorista. Só que a gente sabe que no Brasil o sindicato normalmente não funciona dessa maneira. O brasileiro já está muito frustrado com o sindicato no Brasil, né? Então, isso foi uma coisa que a gente deixou claro aqui dentro. Que os funcionários nada satisfeitos com o resultado das negociações. E a gente pesquisou e tudo. E a gente fez uma pesquisa no meu canal, inclusive. Eu saber agradeço a você que dos votou. motoristas, Mais de 10 mil votos. Mais de 10 mil pessoas votaram, foi muito bacana. Não esperava diferente disso, as pessoas realmente participam. Existe uma lenda que o motorista no Brasil não é unido, mas a gente vê que ele é unido, porque em menos de 24 horas as pessoas se agregam ali e participam. Inclusive, quando eu usei essa enquete para apresentar para o comitê, para dizer, olha, o Brasil não quer, essa não é a minha opinião, essa é a opinião dos votos, está aqui os votos. E o pessoal falou, nossa, você pegou 10 mil votos em 24 horas? Praticamente menos de 24 horas. Menos de 24 horas, 18 horas. O legal é que, assim, apesar de ter um cunho de sindicato, um cunho um pouco, talvez de esquerda, não sei, mas assim, eles flexibilizaram e autorizaram que os países adaptem o Manifesto Mundial de acordo com a sua realidade. Então, assim, essa questão que até escrito em inglês, ela vem bem se traduzir ao pé da letra, que nós somos empregados do aplicativo, que não é bem exatamente essa a ideia, a gente vai poder levar para a nossa realidade, obviamente, dentro das nossas necessidades. Então, assim, nós não queremos ser empregados, eu acho que isso não existe. E quando eu contei uma conquista das associações, uma conquista dos motoristas, que foi o MEI, que a gente foi pleiteando desde 2016, e que a gente conseguiu com uma taxa, com um imposto bem pequeno, eles ficaram encantados. Porque o MEI já dá direitos trabalhistas para a gente no Brasil, que eles estão lutando ainda. Pelo menos o INSS, né? E assim, os caras ficaram realmente felizes com isso, encantados com essa vitória. Percebi também que, diferente do que a gente pensa muitas vezes no Brasil, nós estamos muito à frente em várias questões do que uma boa parte do mundo, inclusive do mundo desenvolvido. Achei isso muito bacana, achei isso muito legal. A Austrália, por exemplo, né? A Austrália está bem atrasada. Bem atrasada. Lá, o negócio é bem difícil. Se a gente acha que vai ser um dia difícil se aposentar no Brasil, não trabalhe na Austrália. Pelo que eu entendi aqui, não é legal. Ver se teve mais algum tema. Bom, teve uma mesa redonda e, bom, eles dividiram a apresentação, mesa redonda, discussões, workshops e tal. E aí veio uma parte de sugestões de manifesto. Houve inicialmente quase que um consenso, num primeiro momento, de uma greve mundial. Eu apresentei a teoria, conversei com o Marlon, a gente apresentou a teoria de que você faz greve hoje os aplicativos não faturam, amanhã eles faturam dobrado porque você deixa de ganhar e precisa faturar. Então o que a gente propôs foi o manifesto em redes sociais ao mesmo tempo que o manifesto físico nos carros, bandeiras negras, bandeira preta, e decidiram mais ou menos um dia, provavelmente vai ser no dia 1º de maio, que é uma data mundial, Dia do Trabalho, não importa a cultura, e nesse dia vamos tentar trabalhar todos, que é uma coisa simples, você pega um pedaço de pano preto, bota no teu carro, vamos deixar claro a nossa insatisfação, no nosso caso aí no Brasil, a insatisfação com as tarifas e com a falta de respeito, uma coisa também que foi muito dita, né? A falta de respeito na maneira que os aplicativos lidam com o motorista. Em todo mundo. Ficou isso o mundo inteiro assim. Que no Brasil pensa, os aplicativos não conversam com a gente, os aplicativos não ouvem, cara, isso é uma reclamação mundial. Isso é uma reclamação mundial. Eu acho que essa coisa da inteligência artificial, ela não tem emoção, né? Então as respostas prontas que os aplicativos dão pra gente denotam como uma falta de respeito. Você imagina, eu levo um problema grave, meu irmão é motorista, um exemplo, né? Meu irmão de aplicativo desapareceu, eu mando essa mensagem e recebo um link. Uau, o que eu vou fazer com esse link? Nervoso, tremendo, tomando um calmante para poder lidar com essa situação. Isso é no mundo todo, isso não é um desprivilégio nosso. Inclusive eu percebi, conversando com os motoristas aqui, as mensagens que a Uber manda para eles em outros idiomas, espanhol, inglês, francês, enfim, as mensagens do Brasil são as mesmas mensagens traduzidas. Sim. Então eu caiu o queixo, assim, não é possível, cara. O Brasil só traduz as mensagens, cara. A gente consegue entender pela quantidade, pelo número de motoristas no mundo, e aqui no Brasil aí a gente tem um número gigantesco, a gente até consegue um pouco entender isso. Mas em algum momento há de separar o equipamento, a máquina, o computador, a inteligência artificial e colocar o ser humano. Tem coisas que nós somos cobrados a atender como ser humano e a gente, em algum momento nosso, a gente precisa de lidar com o ser humano. Isso é um pleito mundial também e que vai ser levado no manifesto. Perfeito. Acho que o tema segurança foi um tema que a gente tentou puxar forte aqui dentro. Sim. Inclusive o Denis comoveu
todos os países aqui. A gente estava em quase 30 países, acho que alguns países acabaram faltando no momento, não conseguiram entrar aqui na Inglaterra, acho que problema de visto. Problema de imigração. Problema de imigração, Países alguma da coisa África, assim. Alguns tiveram algum problema. Isso. A África do Sul estava aqui. E aí o Denis comoveu todo mundo, né? Porque a gente, quando foi falar um pouquinho do Brasil, um pouquinho dos problemas, né? A gente falou das tarifas, aí o Denis falou da segurança, e aí o Denis citou as 4 mortes que aconteceu em Salvador, na cidade de Salvador, naquela noite terrível, um massacre, uma chacina. Inclusive, o Denis falou o nome das 4 pessoas, os 4 motoristas mortos naquele dia. Achei que seria uma honra, né, para as famílias ouvir isso. Exato. E o Denis, a gente pediu até um minuto de silêncio, que foi prontamente atendido por todo mundo. O mundo inteiro se solidarizou aí. Criou um impacto muito forte aqui. Eles ficaram de pé e de maneira extremamente respeitosa, solidária. Fizeram um minuto de silêncio e ao final aplaudiram. Em homenagem às famílias, que a gente sabe que não traz o ente querido de volta, mas é um respeito, e a gente está aqui representando motoristas, inclusive os que se foram, porque sem ninguém representá-los, né? Então a gente também está representando eles, e a gente pediu respeito, idoneidade, carinho com essas pessoas e com essas famílias, e foi respondido mundialmente. O principal objetivo era dar uma resposta nossa, de colegas, para as famílias, mas também chamar a atenção para o mundo todo que nós estamos vivendo um problema grave também de segurança no Brasil. Exato. Eu percebi que o Brasil vive um problema de segurança absurdamente maior do que todo o resto do mundo. Você pode pensar que nos Estados Unidos não tem assalto? Tem. Eu conversei inclusive com motoristas de Chicago e eles falam que tem assalto com uma arma. Aqui em Londres. Aqui em Londres também tem. Enfim. Faca. Não tem mortes, assim, difícil ter mortes. Ninguém me narrou um problema de mortes. Que no Brasil a gente tem muito, infelizmente. Mas, e sim, também existe problema de segurança, só que não são tão graves, digamos assim, nos outros países. E por isso esse tema acabou não sendo muito priorizado, infelizmente. A gente o único país que estava puxando esse assunto. A gente puxou... Não, a Índia, né, deu uma forcinha também. A Índia também, a Índia não sabia, eu achava que só no Brasil um determinado aplicativo não permitia que a gente utilizasse câmera de segurança. Mas, na verdade, esse aplicativo é mundial e ele não permite na Índia também, que também tem problema sério de violência. Exato. Na Índia eles é uma coisa que a gente tem que mudar no Brasil. É uma coisa tem que câmera. A gente tem no estado do Rio de Janeiro uma lei, vai ser votada para mudar isso, não está exatamente como eu gostaria, porque eu acho que isso tem que ser uma coisa opcional, o motorista tem que optar ou não por ter uma câmera no carro. Eu não acho que as coisas devem ser impostas a esse nível, e na lei diz que todos têm que ter. A gente vai batalhar para mudar isso. Mas é importante que essa lei passe. Tem que ter, né? Tem que ter, não é uma coisa legal. Tudo tem que ser uma opção. Tudo que é mandatório é errado. Tem um certo receio de coisas pré-determinadas. Mas, assim, eu acredito que a gente vai ser vitorioso nisso aí, vai conseguir alterar, o deputado que está lá cuidando, enfim, é um cara maleável, é um cara bacana, eu acho que ele vai conseguir mudar isso. E a gente percebeu que na Índia também tem, e na Índia eles não usam o termo comunidade ou favela, ou alguma coisa que identifique isso, mas eles reclamaram a questão das ruas muito estreitas, que seriam comunidades também, que eles têm dificuldade de acesso. Quebradas. As quebradas, aí de São Paulo, enfim. E a gente também tem esse problema. Então a Índia se solidarizou com a gente inclusive participou de uma mesa com o pessoal dos Estados Unidos, da França. A França tem uma realidade bem diferente da nossa. Bem diferente. Sabe, bem complicado. E assim, lutaram por aumento de tarifa. No primeiro momento o rapaz disse que conseguiu um aumento e tal, da tarifa mínima, mas depois a gente checou, não era exatamente isso. Não, mas ele me explicou até. Você explicou? Enfim, mas parece que eles conseguiram, através de um protesto, o pessoal conseguiu aumentar a tarifa da região mais afastada. Ah, sim. Então, quer dizer, em uma região, a tarifa aumentou. No Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, tem a região principal, que a tarifa é mais cara, e a região mais afastada, que é mais barata. Através de protestos, eles conseguiram aumentar a tarifa da região mais afastada. Bom, nesse tema tarifa, semana que vem eu vou estar apresentando o projeto, que eu acho que o Marlon gostou, mas eu vou passar ele para o Marlon por escrito para que ele apresente. Ele é muito melhor do que eu para isso, naturalmente. Ele vai apresentar isso no canal. O importante é a gente ouvir sugestão em cima disso, não é uma verdade absoluta. O nosso trabalho, ele muda diariamente, as nossas necessidades mudam diariamente. E a gente tem que ouvir a todos. Eu acho que o nosso principal trabalho, como líder de uma categoria, como presidente de associação, é fazer gestão de ideias. Quer dizer, eu posso achar que a ideia é maravilhosa e com certeza alguém vai ter uma ideia melhor e é natural que dê. Então a gente vai fazer essa gestão. Então, a gente apresentando isso para as pessoas não quer dizer que é uma verdade absoluta. Vai ser ouvido as ideias e vai ser naturalmente refeito, adaptado ou melhorado dentro da necessidade comum a todos. Bom, para não deixar esse vídeo mais longo ainda, a gente vai adaptar esse manifesto aqui para o Brasil. Sim.
Tem coisas aqui que realmente não se adaptam, principalmente essa parte de empregado, que é o que eles querem que faça. A gente não assinou isso aqui, tá? Algumas pessoas me perguntaram isso por WhatsApp. Ah, vocês Tem como assinaram? assinar algo que a gente não concorda Isso. 100%. Tá, então a gente não assinou, tô deixando bem claro isso. Mas não houve nenhum conflito por não ter assinado. Isso, não houve nenhum conflito. É uma coisa, só um detalhe que acho que é bacana o brasileiro saber disso. A gente foi muito bem recebido, Muito. as pessoas adoram o Brasil, nós pusemos nossa bandeira aqui na mesa, eu e o Marlos trouxemos a bandeira aqui, achamos muito bacana porque as pessoas gostaram disso, as pessoas acharam isso bonito. E eu acho que a gente tem que ter orgulho dessa bandeira, tem que ter orgulho desse país, tem que ter orgulho do povo brasileiro que só faz trabalhar, só faz, sabe, sobreviver. Na verdade, em todas as escalas trabalhador, sociais. né? É um povo trabalhador e trabalhador, sobrevivente. né? Então a gente trouxe essa verdade para cá. Gente, muito obrigado. Espero ter representado, nós termos representado vocês bem aqui em Londres. Tentamos fazer o nosso esforço máximo. Obrigado a quem colaborou aí, mandando muitas mensagens nas redes sociais, as pesquisas que eu fiz em grupos e tal, Foi muito bacana a participação. E assim que chegar no Brasil, a gente começa a trabalhar melhor para que, enfim, os trabalhadores do Brasil também tenham, os motoristas do Brasil também tenham melhores condições, seja de segurança ou de remuneração. Tá certo. Bom, eu nunca tinha estado antes no canal do Marlon, a primeira vez. Vou aproveitar a oportunidade, mandar um beijo pra minha mãe. Porque... Não, brincadeira. Marlon, obrigado aí por todo o apoio, isso, cara. Obrigado foi por show de tudo aí. O bola, trabalho foi muito foi muito bacana. Foi uma honra estar com você aqui do meu lado. Não, uma honra ter e você aqui a também. gente trocar ideia como a gente trocou. E óbvio que não todas a gente vai concordar, é natural. E a gente democraticamente discutir, debater e ficar até tarde, inclusive, fazendo isso, como a gente fez mais de um dia aqui. Nossa, a gente tá muito tarde. Né? A gente tá bem cansado, mas assim, com o intuito de trazer o melhor que a gente tem no nosso país como solução e trazer as nossas necessidades reais para cá para ser discutido. Perfeito, pessoal. Beijo você. Valeu, tchau, No tchau. próximo vídeo. Valeu.